Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Show. Então, os conteúdos que ficaram faltando, né, para hoje é toxicologia e entomologia forense. Na parte de toxicologia, pode ser que ele peça para. Ele vai colocar um caso, tá? De um animal intoxicado, tá apresentando isso, apresentando aquilo. E ele vai pedir, pode pedir, né, quais materiais que devem ser coletados e tal. E vocês vão colocar lá. Ele costuma jogar bastante casinho assim. E no final pergunta qual. Para você fazer uma definição de alguma coisa ou simplesmente falar o que ele tá pedindo lá no caso. Mas a prova é bem tranquila. Ixi. Foi. Então, a toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações das substâncias químicas com o organismo. E a gente tem diversas áreas na toxicologia, né? A gente tem a toxicologia ambiental, toxicologia ocupacional, toxicologia social, toxicologia de alimentos, medicamentosa e toxicologia forense. Eu não lembro dele cobrando isso, assim, mas é bom vocês darem uma olhadinha, porque vai que seja a primeira vez, né, dele cobrar. Então a gente tem um termo, né, que é a toxicidade, que é a capacidade inerente de uma substância química provocar intoxicação no organismo daquele animal. E essa toxicidade ela vai depender da dose e concentração do agente no ambiente, a duração e frequência de exposição ao agente, a via que esse animal foi exposto, o estado físico do agente, a solubilidade, afinidade por moléculas orgânicas e susceptibilidade individual. Cada indivíduo tem. Então, a intoxicação em si é o estado mórbido causado por um agente tóxico, sendo conjunto de sinais ou sintomas causados pela substância química no organismo animal, evidenciando assim uma quebra na homeostasia, uma alteração patológica que pode ser reversível ou pode não ser reversível. Então a gente tem dois conceitos, que é a toxicocinética e toxicodinâmica. A toxicocinética é o estudo do caminho percorrido pelos tóxicos no organismo e a toxicocinética ela é dividida em 4 etapas, que é a absorção, a distribuição, metabolismo e a excreção dessa substância. Então, um intoxicante ele pode ter sua ação tóxica potencializada ou diminuída de acordo com a via de administração que ele entrou dentro do organismo. E a gente também tem a toxicodinâmica, que vai estudar os mecanismos de ação tóxicos pelas substâncias químicas sobre o sistema biológico. Então, vai ser como que age dentro de cada tecido do organismo, daquele organismo, né? Então, vai ser importante para definir qual é a dose letal e qual é a dose efetiva de um fármaco, por exemplo. E como que a gente faz o diagnóstico, né, dessas intoxicações? Primeiro, a gente vai ver o histórico daquele animal para ver, né, se foi uma intoxicação acidental ou se foi intencional. Então a gente faz uma avaliação clínica, toda a avaliação clínica daquele animal e também a necrópsia, né? E a gente vai verificar alguns achados e lesões que são características de intoxicação. E o exame toxicológico em si. Então, a toxicologia forense vai ser a área da toxicologia que busca estabelecer, com uma finalidade legal, uma relação de causa e efeito entre a presença de um agente tóxico no organismo e as alterações que são detectadas nesse organismo. E nesse sentido, vai orientar a justiça na resolução dos problemas relativos às intoxicações. E na medicina veterinária, ela é aplicada em casos de suspeita da presença de substâncias nocivas em animais vivos ou mortos em seus produtos ou subprodutos. E aqui a gente tem um termo de cadeia de custódia. Eu acho que eu cheguei a falar sobre isso na P1, mas só que não caiu na P1, entrou no conteúdo de intoxicação, de toxicologia, né? A cadeia de custódia é um processo usado para manter e documentar a história cronológica daquela evidência que foi coletada, né? Para garantir a idoneidade e o rastreamento das evidências utilizadas em processos judiciais. Então, a partir do momento que você tem aquele material que é coletado, você tem que garantir que... Você tem que garantir que nada de errado aconteça com ela. Então, é desde a coleta até o armazenamento, o transporte
e chegada no laboratório para que seja feita a análise. Então, você documenta tudo isso para que, quando for utilizado na justiça, não tenha nenhum erro que comprometa a decisão final do juiz. Então, é fundamental para evitar futuras alegações de adulterações ou má conduta que possam comprometer as decisões judiciais. Então, a cadeia de custódia, ela vai ter um início, meio e um fim. É toda uma ordem que você segue para documentar tudo o que está acontecendo. Então, tem que garantir a inviolabilidade da amostra coletada, tem que ter o preenchimento correto da requisição, uma boa identificação também, correto acondicionamento e transporte laboratório, conferência da documentação e registro da entrada, preparo da amostra, análise propriamente dita daquela amostra, a conferência de tudo que está sendo feito, e no final você vai emitir um resultado, que é o laudo final, que vai ser utilizado no setor que solicitou aquele exame. Então, a gente vai ter alguns tipos de exames que a gente vai fazer com esse material. Então, a gente vai ter o exame histopatológico, que vai ser a coleta de 3 fragmentos de cada órgão. Tem que ser armazenado no recipiente de boca larga com formol a 10%. Tem que ser rotulado no frasco de forma legível. Vai ser feita a histotécnica, que são as técnicas utilizadas para verificação, como é que fala? No microscópio, né, no caso. Coloração pela hematoxilina e eosina e leitura das lâminas, propriamente dita. Análise microbiológica também, que elas devem ser coletadas de forma séptica, podem ser refrigeradas e vão ser cultivadas em meio sólido para bacteriologia e solução de glicerina 50% para virologia. Análise parasitológica, por coleta de fezes, para verificação de ectoparasitas, a gente coloca no álcool 70%, ou vivo também, né, no caso, e para endoparasitas a gente armazena no formol 10% e álcool 70% para nematóides. E a análise toxicológica em si, que é o que a gente vai tratar aqui. Então, esses materiais eles devem ser enviados sob refrigeração ou congelados também. O material ele tem que ser limpo. Amostras eles têm que ser armazenados em amostras em recipientes neutros de vidro ou plástico inerte. E se o animal ele estiver vivo, a gente vai coletar o sangue, a urina, fezes, vômito e pelos. Tá até escrito errado aí, depois eu vou corrigir. Se o animal estiver morto, a gente coleta fígado, rins, conteúdo estomacal ou ruminal, tecido adiposo e encéfalo. Em caso de amostras ambientais, a gente coleta alimentos, água, plantas tóxicas e alguns produtos suspeitos. Tá, então a gente vai realizar todo esse exame nesse material que a gente coletou. E então a conclusão ela vai ser baseada nos achados das lesões macromicroscópicas e no resultado do exame toxicológico. E pode fazer parte de laudo pericial em processo civil ou criminal. Então, a gente vai ter o laudo toxicológico realizado por perito oficial, mas o exame toxicológico é realizado por equipe, pode ser realizado por equipe não oficial. Agora, a gente tem alguns agentes, né, que podem provocar as intoxicações, como, por exemplo, intoxicações por domes sanitários, que são sabão, detergente, desinfetante, hipoclorito, ácido bórico, água oxigenada e outras substâncias também. Intoxicações por praguicidas, que são inseticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas e raticidas. Oi, gente, sobre intoxicações? Vocês têm alguma dúvida sobre intoxicação? Sobre toxicologia? Eu dei uma enxugada, assim, das coisas que ele mais cobra. Show. Agora eu vou falar sobre a entomologia forense. Então, a entomologia forense é o estudo dos insetos e outros artrópodes associados a questões criminais. É uma ferramenta que vai auxiliar na investigação de crimes contra pessoas e animais. Então, é a aplicação do estudo dos insetos na solução de casos criminais e disputas judiciais e determina o intervalo pós-mortem, baseado nos insetos. E a entomologia forense ela é dividida em subáreas. Isso aqui caiu na última prova. Ele pediu para você dizer quais são as subáreas da entomologia forense e explicar sobre cada uma delas. Então, a gente vai ter
a subárea urbana, relativa às ações cíveis envolvendo a presença de insetos em bens culturais, imóveis ou estruturas, que vai dizer sobre o tempo de infestação e se ocorreu antes ou depois da compra. Então, a pessoa comprou um imóvel e um tempinho depois foi detectado que estava com infestação de algum tipo de inseto. E dependendo do estágio daquele inseto que foi encontrado lá, vai poder determinar se aquela infestação aconteceu depois que ele já tinha comprado, se aconteceu antes. Porque se tiver sido antes, ele vai poder recorrer contra isso. Produtos armazenados, que é por contaminação em pequena ou grande extensão de produtos comerciais estocados, vai determinar quando aconteceu aquela infestação, no mesmo caso da urbana, vai determinar quando que aconteceu, né? E médico legal, que se refere a casos de morte violenta. Então, vai ter uma estimativa do intervalo pós-mortem, dependendo do estágio que foi encontrado o inseto naquele cadáver. Então, você vai conseguir ter uma ideia de quando que aconteceu aquela morte. E a maioria dos insetos que podem ser encontrados nos cadáveres são da ordem dos dípteros, que são as moscas, e dos coleópteros, que são os besouros. Outros grupos de insetos também podem acontecer, só que são menores os casos, né? Algumas espécies ocorrem em fases iniciais de decomposição, enquanto outras em fases mais avançadas. Aí a gente consegue chegar a uma conclusão, né? Sobre o tempo de morte daquele cadáver. Os artrópodes que se alimentam de substratos orgânicos em decomposição, eles são classificados em necrófagos, são aqueles que chegam primeiro e se alimentam do cadáver. Necrófilos, que se alimentam dos necrófagos por predação ou parasitismo. Onívoros, que se alimentam tanto do cadáver quanto da fauna associada. E oportunistas ocidentais, eles usam o cadáver como refúgio, uma fonte de calor para eles, e acabam que podem indicar a localização geográfica de outros artrópodes também. Então, a gente também tem alguns fatores que podem interferir na decomposição e no cálculo do intervalo pós-mortem, que é uma ação bacteriana sobre aquele cadáver, uma desarticulação por predadores, né? Os predadores, um urubu, por exemplo, vai lá e tenta comer aquele cadáver, vai provocar desarticulação. Intempéries, tempo de colonização dos insetos e causa da morte também pode interferir na decomposição e no cálculo do intervalo pós-mortem. A cronotanatognose é o estudo que auxilia na determinação da data da morte baseada nos fenômenos cadavéricos. Esse slide estava junto com a entomologia forense, mas se eu não me engano, ele já pediu sobre isso na P1, eu acho. Alguém confirma para mim? Então, eu não sei se ele poderia cobrar novamente, sabe? Mas é basicamente isso. Determinar a data da morte baseada nos fenômenos cadavéricos. Então, a gente tem a coleta de material, em que cada fase... Oi, Leandro. Oi? Peraí, tô tentando voltar. Então, não sei te dizer isso. Não sei te dizer por que essa mosquinha tá aí. Não sei se pode ter relação. Posso perguntar a ele, se você quiser. Vou perguntar a ele e te falo. Ah, tá. Show. Na fase de putrefação. Então seria de 24 horas, no caso. Isso. Tá, eu vou perguntar a eles, aí eu falo com vocês. Mas faz sentido. Então, gente, a gente vai ter a coleta de material, que cada fase da decomposição cadavérica oferece condições características próprias que atraem determinado grupo de insetos, e busca-se o espécime entomológico maturo mais velho que está presente naquele cadáver. Aí você consegue fazer a determinação. Então, a gente precisa coletar os ovos, as larvas e adultos dos insetos que são encontrados no cadáver, transportar da forma correta esses insetos, que eu vou falar com vocês como que transporta,
Identificação, e lá no laboratório vai ser possível fazer identificação dessas espécies, determinar intervalo pós-mortem, que é baseado no tempo que o inseto leva para se desenvolver de ovo ou larva até o estágio no qual ele foi encontrado no cadáver. E, além disso, além de coletar os insetos que são encontrados no cadáver, antes a gente precisa fazer uma inspeção visual, buscar os vestígios de inseto no cadáver, realizar fotografias também, verificar o dia, a hora e a estação climática que aquele cadáver foi encontrado, porque isso também pode influenciar a temperatura do ambiente, do cadáver, do solo e da massa de larvas, que pode influenciar no tempo de desenvolvimento daquele inseto. Por isso que é bom saber. Então, a gente vai coletar material. Ele pode pedir isso aqui também, sobre coleta de material em cada fase de desenvolvimento do inseto. E adultos, a gente vai utilizar para coletar, né, ele. Rede entomológica e éter para anestesiá-los, sendo conservados em frascos fechados contendo álcool 70. E os imaturos, a gente vai coletar com auxílio de pinças e pincéis, de forma bem cuidadosa, para evitar que lesionem eles, né, no caso. Os ovos, os recipientes, eles devem conter papel filtro umedecido para evitar a desidratação. Também tem que ter cuidado na coleta desses ovos para evitar com que ele se danifique. As larvas devem conter algum tipo de proteína para alimentação, como um pedaço de carne em decomposição. E é recomendável coletar as larvas de tamanhos diferentes de diferentes partes do corpo, não só daquele mesmo tamanho. E verificar os vestígios no solo, os vestígios desse inseto no solo. Então, como que a gente acondiciona e transporta? Os adultos a gente vai conservar em álcool 70, as pupas em frascos com vermiculita, que é um substrato que é utilizado. As larvas, 50% delas têm que estar vivas em frascos com vermiculita e carne moída, para ela se alimentar. E 50% tem que estar morta em água morna e conservada em álcool 70. E os ovos, eles têm que ser colocados em placa de Petri com papel filtro úmido. E para envio é importante não congelar, bastando colocar em isopor com gelo gel apenas. Gente, foi isso. Acabou. Vocês estão com dúvida em entomologia forense? Ficou bem enxugadinho, porque é o que ele costuma cobrar, assim, sabe? Na prova. Eu enviei ontem no grupo umas questões que eu lembrava do período passado. Depois vocês dão uma olhadinha, se vocês tiverem dificuldade para respondê-las também, vocês podem me falar. Show. Nada. Qualquer coisa podem mandar mensagem, tá, gente? Boa noite pra vocês.